Bom dia a todos. Todos me ouvem? Último teste de som para a gente iniciar o webinar. Por favor, pode mandar mensagem no chat, se todos estão me ouvindo bem. Ok. Bom, vamos lá. Então, todos me ouvem. Bom dia a todos, mais uma vez. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em especial ao pessoal da Sofos, ao time da Sofos no Brasil, que vai nos auxiliar está presente também conosco nesse webinar, né? Em especial ao Leon Omar, que é o nosso executivo de contas, a quem tratamos os assuntos comerciais da Sofos. Bom dia, Leon. Bom dia, pessoal. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Mais uma vez, Leon. Legal. Vamos junto. Legal. Também está presente nesse webinar o Rafael Foster, que é o nosso SE, a quem tratamos os assuntos mais técnicos, né, na parte técnica. Bom dia, Rafa, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, a gente vai falar bastante coisa legal aí, pessoal. Aproveitem, muito obrigado. Legal. E também está aqui da Totalware presente o Vinícius Palmeiras, que é o nosso responsável pela parte técnica. Bom dia a todos. Como o Rafa disse, aí tem bastante coisa legal que vamos compartilhar com vocês aí. Legal. Então, iniciando aí, vamos tratar o nosso assunto principal desse webinar, sobre novas tecnologias, em especial o Sofos XGS. Vou mostrar bastante novidade para vocês aí, né? No início, eu vou apresentar brevemente a Totalware, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Ok. Beleza. Somos focados, quem é a Totalware? Para quem não nos conhece, somos focados em segurança da informação, isso que nós fazemos no dia a dia, né? Uma empresa com mais de 20 anos de experiência neste ramo, tá? Possuímos todas as certificações técnicas e comerciais em todas as soluções que nós comercializamos, tá? Prestamos o suporte tanto na pré quanto na pós-venda, tá? Focamos em excelência em qualidade. Então, como disse, desde o suporte a pré a pós-venda, sempre focamos em manter o cliente satisfeito com o nosso atendimento, tá? Possuímos treinamento, tá? Quando adquire uma solução conosco, nós entregamos um treinamento, tá? Indiferente do tipo de solução que você como cliente vai adquirir, tanto como uma licença, como um hardware, como no formato de SaaS. Então, nós possuímos também esse suporte técnico, esse treinamento, né? E para empresas que possuem uma equipe de TI reduzida, nós também possuímos professional service, entregamos também um pacote de professional service para auxílio na implementação da solução, auxílio numa customização da solução, também é possível você adquirir conosco esse pacote, tá? E também um gerenciamento proativo. Quando você adquire conosco, você tem um suporte, nós chamamos de suporte reativo, depende de uma dúvida, de um problema que você tem, você nos contata. E no formato gerenciamento proativo, nós costumamos dizer que é um técnico nosso gerenciando a solução com vocês. Vai estar junto com vocês, vai ter acesso à sua solução, entregar relatório para vocês. Então, vamos gerenciar junto com vocês a solução que nós fornecemos para vocês, tá? Falando em Sofos, a Totalware hoje não, né? É uma das revendas mais antigas da Sofos no Brasil, tá? E hoje possuímos o maior nível de parceria da Sofos, hoje não, já há um tempo, né? Como o Platinum Partner, tá? Esse é o nosso nível de parceria, tá? Estamos localizados em São Paulo, tá? No bairro da Saúde. Temos cliente hoje em quase todo o Brasil, tá? Em diversos estados, tá? Alguns dos nossos clientes, a nível de governo, nós separamos aqui alguns por verticais. Aqui é o nível de governo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, prefeituras municipais, Prefeitura de São José dos Campos. Então, é um cliente nosso há bastante tempo.
tá? Nível de educação, universidades, como também colégios, nível de saúde, bastante hospitais, tá? E aqui alguns clientes diversos, né, são diversos setores, como clubes de futebol, instituição financeira, bancos, então, alguns aqui estão presentes também, diversos clientes que nós temos aqui, são clientes todos demonstrados aqui, clientes ativos da Totalware, tá? E é isso. Agora eu vou passar para o Vinícius, vai fazer, já iniciar já um pouco mais sobre o assunto do nosso webinar, ele vai dar sequência aí, ok? Vamos lá, pessoal. Conseguem ver minha tela? Bacana. Bom, vamos entrar então no assunto que é o webinar, aí, falar sobre um pouco das tecnologias do Sophos XG, tá? Opa, só voltando aqui. Vamos lá. Bom, falar um pouquinho do licenciamento, algumas mudanças aí, e que vai ajudar muito vocês aí no dia a dia, com essas novidades do Sophos XG. Bom, recentemente acredito que muitos de vocês receberam um e-mail da Sophos informando algumas mudanças no licenciamento, tá? Mas podem ficar tranquilo quanto a isso, tá? São somente melhorias para o ambiente de vocês, e o melhor de tudo, o cliente não vai sofrer impacto nenhum. Então, vai ocorrer algumas mudanças no licenciamento, trazendo melhorias tanto na tecnologia e funcionalidade do produto, tá? Essas melhorias, a Sophos ela já possui um calendário para essas mudanças, né? Vai ser feito de forma gradual, vai ser feito aos poucos, né? A partir do dia 10 de julho, isso vai ser feito de uma forma estratégica, né? A Sophos não vai distribuir isso para todos ao mesmo tempo, então isso vai ser feito aos poucos. Então pode ficar tranquilo, teu ambiente não vai ter parada, você vai ver que vai mudar a nomenclatura ali do licenciamento que você possui hoje, né? Que ou é Enterprise, Enterprise Plus, Full Guard, Full Guard Plus, enfim, vai ter essa mudança e vai trazer muitas melhorias, tá? Como que vai ficar esses novos licenciamentos, né? Eu vou dar uma prévia aqui para vocês, mas quem vai tocar isso e vai mostrar de uma forma muito mais prática e com muito mais informações vai ser o Rafa aí, diretamente da Sophos, vai trazer informações bem mais completas para vocês. Vou dar uma prévia para que vocês tenham uma ideia de como que vai funcionar. Então, falando de hoje, quem tem o licenciamento do Enterprise Guard, né, vai ser atualizado, a nomenclatura vai mudar para Standard, tá? Sem nenhuma mudança, vai continuar com a parte de Web Protection e Network Protection. Para esse licenciamento, somente a nomenclatura que vai ser, você vai ver essa diferença em relação à licença, tá? Para o cliente que tem o Enterprise Guard Plus, né, que tem o Sandstorm, que é a parte de verificação de arquivos, e-mails, de arquivos que são feitos download ali, passando pelo Sophos, com a verificação e a tecnologia do Intercept X, o nome vai mudar, vai para Extreme Protection, né? E ele vai adicionar um novo módulo, que é o Central Orchestration. O Rafa vai falar um pouquinho mais, vou deixar com ele essas informações de primeira mão, tá? Vou falar para vocês só a parte de licenciamento. Full Guard, tá? Clientes que têm o Full Guard hoje, que vem toda a parte dividido ali pelos módulos com web, com web server, né? Vai contemplar com esses módulos, tá? Uma das modificações é que esses módulos, no processo de renovação e aquisição, são adicionados à parte. Então, o Full Guard, o Extreme Protection, ele vem com a parte de filtro de navegação, Network Protection, né, que é a parte de segurança, o Zero Day Protection, que é a mudança da nomenclatura, né, de Sandstorm Protection, ficou Zero Day Protection, o Central
Orchestration. Então, falando hoje, um cliente que tem a licença FullGuard precisa do módulo de e-mail ou módulo de web server. Para uma renovação ou aquisição de um produto novo, esse módulo é adicionado à parte. O Daniel vai mandar isso para vocês em proposta, para que vocês tenham isso bem explicado, ali para vocês entenderem como que funciona o processo comercial de tudo isso. O cliente que tem o FullGuard Plus, mesma coisa, tá? Vai ser adicionado os mesmos módulos, juntamente com a parte do Central Orchestration, que é uma integração com o Sophos Central. Como eu disse, vou deixar essa cereja do bolo para o Rafa tocar isso aí e dar um pouquinho mais de detalhe para vocês, tá? Bom, eu acho que da minha parte é isso. Queria passar a bola agora para o Leon, vai falar um pouquinho da Sophos, mostrar como que a Sophos está posicionada, enfim, dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. E logo na sequência, o Rafa assume. Leon, com você aí. Beleza. Valeu, Vinícius. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Quando tiver o primeiro slide de apoio aqui, eu começo a falar um pouquinho sobre Sophos. Não sei se todos conhecem nossa marca, mas é sempre importante pontuar quem somos, onde estamos, o que fazemos e como podemos ajudar vocês nesse mundo de segurança da informação que tem se tornado bem conturbado ultimamente, né? Onda de ataques, onda de sequestro de dados, enfim. E a gente tenta ajudar com as nossas melhores soluções do mercado. Pode seguir, Rafa. Eu sou gerente comercial, tá, da Sophos, moro em Brasília, fico em Brasília. Sou responsável pela região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil e parte de São Paulo, gerenciando a TotalWare, que estamos aqui juntos hoje. E o Rafael, que está comigo, vai complementar a parte técnica, é o nosso engenheiro de sistemas responsável por nossas operações do Brasil. Tá, vou entregar para vocês aqui rapidamente um snapshot de quem somos. Tá? Nem todos conhecem em detalhes a Sophos, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, os porquês. Nós somos uma empresa inglesa, fundada em Oxford, no Reino Unido, em 1985. Tá? Então, nós temos aí mais de 30 anos de experiência no mercado de segurança da informação. Tá? Se vocês buscarem pelo nome Sophos na União Europeia, vocês vão ver que essa marca ela é muito forte, muito relevante na Europa. Tá? Nós temos hoje mais de 3.500 funcionários em todo o mundo. Tá? Temos mais de 470 mil clientes, tendo protegidos mais de 100 milhões de usuários em 150 países. A nossa marca já está presente nos 150 países e hoje nós possuímos mais de 59 mil parceiros de negócios no mundo. Tá? Entendam que a TotalWare, envolvida nesse webinar hoje, é um dos grandes parceiros de negócio da Sophos no Brasil. Tá? E nós temos a estratégia de fazer as nossas operações sempre orientadas a canais. Tá? Então, a Sophos nunca vai fazer uma venda direta para nenhum cliente. Tá? A gente não faz venda direta, a gente sempre é orientado a canal. A gente apoia um canal, um parceiro de negócio, para fazer um negócio, para fazer uma transação, para te atender bem. Tá? Em situações específicas, nós podemos fazer contato com o cliente para uma ajuda, para um apoio, uma apresentação, mas nunca é feita uma interação direta, uma venda direta da Sophos para um cliente final. Tá? Um fato relevante é que nós começamos as nossas operações no Brasil em 2004. Tá? Essa é uma informação que eu gosto sempre de ressaltar, porque, infelizmente, termos chegado no Brasil em 2004 foi tarde. A gente chegou um pouco tarde e os nossos concorrentes já estavam aqui, já estavam fazendo operações. Então, eu digo, quem são os nossos principais concorrentes? Fortinet, Symantec, Trend Micro, enfim, tem a linha de vários fabricantes aí que chegaram antes, mas isso se tornou um desafio para a gente hoje já tem um mercado bem consolidado, e é o que eu vou falar no próximo slide aqui, na nossa guia de principais clientes e principais instituições
que são atendidas pelas nossas soluções hoje. Pode seguir. Então, aqui eu dou uma visão para vocês, tá? De quais são os principais clientes que nós atendemos no Brasil, tá? Não estão todos aqui, tá? Infelizmente, não caberia em um slide só todos os logotipos de todos os clientes. Estão aqui os principais deles, tá? Então, como vocês veem, e já foi citado até pela Totalware, tem time de futebol, tem instituição financeira, tem cliente de governo, tem rede de drogaria, tem rede de restaurantes de grande porte. Então, cada uma dessas marcas aqui que vocês veem no slide são ou foram, em algum momento, um cliente da Sophos de alguma de nossas soluções, seja Firewall, seja Endpoint, Wi-Fi, criptografia, enfim. Algo nós ofertamos para esses conhecidos clientes no Brasil e deixamos eles satisfeitos, com certeza, com os nossos produtos. Tá? Na sequência, finalizando essa introdução, eu vou passar a palavra para o Rafael Foster, que vai entrar já no detalhe mais técnico do nosso tema, do licenciamento, das novidades do XGS Firewall, que foi lançado no mês de abril, enfim. E vamos estar atendendo as dúvidas de vocês aqui no chat, tá? Eu vou deixar minha câmera fechada, mas de olho no chat para as perguntas, para apoiar vocês nas principais dúvidas. Tá contigo, Rafa. Bom dia a todos mais uma vez. Time Totalware, obrigado aí pela oportunidade. Como a gente falou, tem algumas coisas novas aí. Esse é um ano muito importante para a Sophos, porque é um ano que a gente vai lançar muita coisa nova. A gente vai lançar coisas novas para o Firewall e para todo o nosso ecossistema de segurança em si, tá? Então, bom, fiquem atentos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar para a gente no chat. A gente está aqui realmente para responder vocês. A gente vai falar um pouquinho de algumas coisas que talvez algumas pessoas já conheçam, mas o foco principal é a gente falar do nosso novo modelo aí, do nosso Sophos Firewall, tá? Mas antes de falar disso, eu queria trazer um problema que a gente tem visto aí no mundo inteiro, né? Tanto em clientes Sophos, né, quanto em outros clientes aí, que no final das contas é a questão de como que é a natureza do tráfego de rede hoje, tá? Então, basicamente, para quem vem acompanhando a Sophos já há algum tempo, e o Google também, que sempre dá essa notícia aí, a gente sempre vem apontando que muita gente não tem utilizado ainda aí a questão da inspeção de pacotes criptografados, né? Hoje em dia, de acordo com o próprio Google, quase 90% de todo o tráfego da internet ele é criptografado. Então, eu lembro que quando a gente começou a conversar, a falar com clientes, né? Quando a gente começou a apresentar isso aqui na Sophos, esse número era na faixa de mais ou menos 75%, alguma coisa nessa grandeza. Então, a gente vê o quanto isso aumentou bastante, né? E qual que é um dos grandes facilitadores, né, de ter esse tráfego aí todo criptografado na internet é também, bom, uma das tecnologias aí que existem, que é, como, por exemplo, uma empresa chamada Let's Encrypt, eles criam certificados aí de forma gratuita para sites. Então, você consegue entrar lá, você precisa colocar pelo menos um e-mail, qualquer e-mail, né? Não precisa validar aquele e-mail nem nada. Você coloca aquele e-mail e, a partir daí, você consegue criar um certificado completamente gratuito para aquele site. Um certificado que ele tem validade de 3 meses, né? Você tem que renovar esse certificado, mas é bacana porque todo mundo consegue aí fazer a proteção do seu site, fazer a proteção da comunicação entre a máquina do usuário com o seu site. Então, isso realmente é uma coisa muito bacana que aconteceu e ajudou realmente a gente chegar nesse nível aí de quase 90% de todo o tráfego da internet ser realmente criptografado. Qual que é o ponto negativo aí de tudo isso aqui? É que se a conexão entre a máquina do usuário e o servidor no final, né, o site lá no final, ela é criptografada, a gente não consegue, teoricamente, visualizar o que está passando ali naquele meio, né? Quais são as informações que estão sendo trafegadas naquele meio. E isso é um problema que os atacantes estão explorando bastante isso para conseguir aí realmente
trafegar informações de forma criptografada, né, de uma forma segura, entre a máquina que eles invadem, né, a máquina das vítimas, até os servidores dos atacantes, aí de uma forma completamente criptografada. Tá? Então, eles estão se aproveitando disso, aproveitando também desses modelos de certificados gratuitos e tudo mais, para conseguir ou ter um túnel de comunicação entre a sua máquina para conseguir enviar informações, enviar comandos, por exemplo, né, como, por exemplo, uma rede de botnets onde eu quero que envie spam em massa para uma determinada empresa. Então, eles podem enviar esses comandos remotamente, aí, utilizando uma comunicação criptografada. Outra coisa também que eles podem conseguir fazer é extrair informações do seu ambiente, né? Então, hoje em dia, até o ransomware tem evoluído muito nessa questão, então ele deixou de ser um malware que só criptografava as informações dentro do seu ambiente, mas como agora eles estão tirando, né? Eles estão extraindo as informações do seu ambiente e levando para os servidores deles para depois iniciar aí um processo de extorsão, né? De falar, olha, se você não me mandar tantos dólares, né, tantos bitcoins, por exemplo, a gente vai liberar suas informações públicas aí na dark web ou publicamente na internet. Então, isso é uma coisa que acontece muito, tem acontecido cada vez mais, e eles estão fazendo proveito dessas tecnologias, dessa comunicação segura, né? Por que no final das contas, eles utilizam isso? Por que para eles tem sido tão benéfico essa questão? Porque, no final das contas, como eu comentei, grande parte das empresas não habilitam ainda a função aqui de TLS Inspection. Tá? Então, 91% das empresas não utilizam essa função. Essa funcionalidade aqui, ela permite que um firewall de rede ele realmente consiga abrir esses pacotes, essa comunicação segura, e a partir daí a gente vai conseguir ter uma informação, ter uma visão ali do que está acontecendo. Se fosse uma comunicação, por exemplo, com uma rede de botnets, a gente conseguiria aí facilmente fazer toda essa análise e conseguir impedir aí um vazamento de dados, alguma coisa assim. Então, impedir a conexão e também o vazamento desses dados. Então, isso é uma coisa muito importante, uma coisa que a gente tem que começar a habilitar aí nos nossos ambientes. A gente tem visto que muitos clientes ainda não estão habilitando essas funcionalidades, né? Bom, com isso, as empresas vêm se tornando cada vez mais impotentes, porque, como eu falei, elas não estão habilitando essa funcionalidade, né, do TLS Inspection aqui, SSL Inspection também, é o nome, mas também existem muitas empresas que não habilitam a questão de IPS, tá? Então, é muito comum a gente olhar firewalls de rede aí que quem implementou não habilitou IPS, como, por exemplo, a gente mostra aqui 37% dos firewalls aí a nível global não habilitam essas funcionalidades, mas também, muitas vezes, tem empresa que, quando habilita o IPS específico para um servidor. Então, eu tenho um servidor de e-mail. Então, ele vai lá, habilita o IPS específico para aquele servidor de e-mail. O resto da rede ele não habilita, tá? E tem muito mais coisa que o IPS pode fazer, que ele pode ajudar a gente a prevenir alguns níveis de ataque aí de uma forma diferente, e é muito importante a gente habilitar isso, tá? Eu vou falar disso mais para frente, mas qual que é a questão aqui? A questão é que essas empresas, elas não habilitam essas funções por causa de um problema específico. Tá? Para quem convive com Firewall, para quem mexe com Firewall, o time da Tutelar com certeza vai falar que já ouviu isso em algum momento, mas a grande maioria das empresas não habilita essa função por causa de uma coisa chamada performance. Tá? Então, o medo deles é habilitar essas funcionalidades, tanto de SSL, TLS Special e tudo mais, e no final das contas, o firewall não aguentar aquela quantidade de conexões, não aguentar ali, aquela quantidade de conexões que estão passando por aquele firewall para fazer toda a análise, toda a inspeção, e a partir daí o firewall, a caixa morrer. Né? Então, isso é muito comum, eu escuto muito isso no dia a dia. Né? Tem até um termo que é bem comum, né? O pessoal fala muito de se eu habilitar isso aqui, o firewall vai sentar. Né? Então, o pessoal fala que o termo que o pessoal tem utilizado para falar que, olha, esse firewall não vai aguentar. Então, se eu tivesse que comprar um firewall para aguentar tudo isso, eu teria que comprar um firewall muito maior, e esse firewall muito maior ia sair muito caro, então eles optaram por não comprar e não habilitar isso. Tá? E esse é um problema que vem há muitos anos, a gente vem sempre tentando equilibrar esse jogo, né? Habilitar o máximo de função de segurança, que é o mais importante aqui, sem diminuir a performance. E é nisso que a gente tem desenvolvido, é nisso que a gente tem focado bastante quando a gente criou essa nova arquitetura aqui do XGS que a gente vai falar hoje. Tá?
Uma outra coisa que mudou bastante, né, principalmente agora com essa questão de pandemia, a gente tem visto isso muito no dia a dia, que a natureza dessas aplicações, como eu comentei, ela mudou muito e a gente tem percebido isso, principalmente agora, né, com essa questão da pandemia. Todo mundo está utilizando uma conexão, como a gente está utilizando agora, né, utilizando o Zoom para fazer uma conexão, deixar todo mundo aí, né, o mais próximo possível, aí, mesmo que à distância. Mas a grande questão aqui é que o que a gente tem chamado desse modelo aí de tráfego elefante é justamente porque são várias aplicações justamente que estão sendo utilizadas cada vez mais, principalmente agora nessa questão de pessoal trabalhando de casa, né? E essas aplicações, por exemplo, a gente está utilizando nesse momento o Zoom, e o Zoom tem conexão também criptografada, né? Os pacotes do Zoom são criptografados. Só que o volume de dados desses aplicativos é muito alto, né? Então, a gente está agora, nesse momento, a gente está compartilhando vídeo, a gente está compartilhando voz, eu estou compartilhando a tela com vocês. Então, o volume disso é realmente monstruoso, um tráfego de rede realmente muito alto. Só que a gente monitorando esses ambientes aí, principalmente os nossos clientes aí no mundo inteiro, a gente viu que a natureza do tráfego de rede é um pouco diferente, né? No final das contas, o volume realmente é muito, muito alto, mas são apenas aí entre 10% e 20% dessas aplicações que consomem por volta de quase 90% dos meus links de internet, por exemplo, né? Então, o que a Sophos pensou? Falou assim, poxa, se a gente fizer alguma coisa mais inteligente para tratar essas poucas aplicações aqui, eu vou aliviar bastante esses 90% aqui do uso dos links de internet aí dos nossos clientes. Então, essa é uma das coisas que a gente focou bastante, principalmente quando a gente desenhou esse novo modelo, esse novo hardware aqui da Sophos, tá? Bom, então, esse novo Firewall aqui, o que a gente tem? Então, nesse Firewall, a gente lançou essa nova linha que a gente chama de XGS, tá? A gente já tinha a linha XG, acho que todo mundo deve conhecer aí do passado, e a linha XGS, a gente acrescentou um S no final, que ela vem da nossa nova arquitetura chamada Extreme, tá? Então, o Extreme, ele trouxe uma das tecnologias que a gente já tinha no passado, que a gente chamava aí de FastPath, tá? Então, era uma patente em Sophos também já há muitos anos, que era uma forma de como que a gente conseguia acelerar a nossa análise de pacotes de rede. Então, isso a gente já tinha, mas era completamente a nível de software, tá? Agora, com esse modelo novo, com o XGS, a gente tem também toda essa tecnologia do FastPath realmente a nível de hardware. É muito mais rápido, é muito mais eficiente, e a gente vai conseguir analisar essas aplicações, né, aplicações em cloud, aplicações como aqui, ó, Salesforce, o Zoom e tudo mais, de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente. Ou seja, se eu tenho aí uma aplicação como o Zoom, que ele está consumindo 90% da minha banda, eu não preciso ir lá e abrir cada pacote do Zoom para fazer uma inspeção naqueles pacotes. Isso, para mim, acaba sendo ineficiente, obviamente. Eu vou perder recurso no Firewall para fazer esse tipo de análise e o usuário vai perceber aí uma certa lentidão na conexão. Então, o que a gente faz? Essas aplicações, elas são trafegadas através de um processador específico, que a gente chama de Extreme. Então, o Extreme é um processador novo, é um modelo de um ASIC, né, que a gente desenvolveu, tá? Porque ele é um processador específico, aí, completamente modular, muito focado em aplicações, justamente para acelerar essa análise de pacotes aí e conseguir processar essas informações de forma muito mais rápida, tá? Com o ASIC, com toda essa arquitetura nova que a gente desenvolveu, então agora com o XGS, a gente tem uma arquitetura que a gente chama aí de... a gente trouxe o melhor dos mundos em termos de hardware, tá? Então a gente conseguiu fazer uma segmentação a nível de data plane e control plane, então a forma como a gente consegue trafegar essas informações dentro do firewall, né, a nível de hardware, é muito mais rápido, é muito mais elevado, vou mostrar isso para vocês. Mas também, a gente agora também tem, como eu falei, esses ASICs também, que é um dos melhores do mundo aqui, para a gente conseguir fazer análise dessas informações de forma aí muito mais rápida e muito mais eficiente, trazendo a melhor segurança sem diminuir performance em momento algum. Tá? Então, se você comprou um hardware da Sophos hoje, você dimensionou ele, bom, o time da Tutorial vai lá, vai dimensionar o hardware para vocês. Vocês podem habilitar qualquer função que vocês quiserem, tá? Tanto IPS, TLS Inspection, Application Config, tudo o que for preciso, sem
em momento algum, diminuir a performance desse equipamento. Tá? Então, esse é o esforço que a gente fez para conseguir trazer essa nova linha de hardware aqui dentro do nosso novo ecossistema aqui de segurança. Tá? Bom, uma das grandes vantagens que a gente conseguiu com isso, com toda essa arquitetura nova, é que, como eu falei, né, então, pacotes criptografados, eles são por volta de 90% do tráfego de internet hoje em dia. E analisar isso acaba sendo muito custoso para o hardware, né, para o firewall conseguir fazer essas análises. Então, com isso, com esse novo modelo, com essa nova arquitetura que a gente desenvolveu, a gente teve um ganho de performance de aproximadamente aí 5 vezes mais focadas em TLS 1.3, tá? Focadas em conseguir inspecionar esses pacotes aí na tecnologia mais recente aí de comunicação TLS, tá? Que é a 1.3. Bom, como eu falei, tudo isso veio, né, justamente para esse novo modelo que a gente desenvolveu, desse novo modelo de arquitetura de processadores que a gente desenvolveu dentro do nosso hardware. Tá? Então, aqui, a gente tem um modelo com 2 processadores. Tá? Então, a gente tem um processador específico aqui, que é um X86, né, é um Intel aqui, e ele está fazendo aí funções principais aí de controle, roteamento, gerenciamento de conexões e tudo mais. E tem aqui, no nosso caso, o nosso Extreme, que ele está fazendo aí realmente o fast path e acelerando essas aplicações, como o caso da aplicação do Zoom que eu comentei aqui, que em vez de eu levar essa aplicação para o processador principal, abrir aqueles pacotes, inspecionar todos eles, fechar os pacotes e mandar para o Zoom, por exemplo, eu não preciso mais fazer tudo isso. Então, o Extreme processa tudo isso aqui de forma bem rápida e ele vai passando tudo isso para a rede de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, aqui a gente tem uma visão geral aí dessa nova arquitetura, né? Uma visão mais interna da nossa arquitetura. Então, aqui, como eu falei, então aqui estão segmentados então o data plane, tá? Ou melhor, o control plane aqui em cima e o data plane aqui embaixo, tá? O que é legal que a gente consegue ver? A forma como a gente tem cada processador focado aí em fazer uma função específica, tá? Então aqui a gente consegue ver quem está fazendo o stack de firewall, quem realmente está analisando aí quais headers que a gente vai liberar ou não aquele usuário, fazer autenticação de usuário e tudo mais, tá? Toda a parte de web filter e tudo mais. E aqui embaixo, o processador que ele vai conseguir realmente acelerar essa forma aí de a gente analisar aquelas aplicações. Uma vez que, para quem é mais de redes, né, conhece um pouco mais essa questão, por uma conexão ser finalizada, existem diversos pacotes que vão passar por aquela aplicação. Muitas vezes são mais de milhares de pacotes que vão passar. O que o nosso FastPath ele consegue fazer? Ele consegue fazer uma primeira análise, ele vai entender aquela aplicação, saber quem é aquela aplicação, como é que ela se comporta, e em poucos pacotes, né, dos milhares que eu falei, poucos pacotes a gente vai conseguir entender isso, e aí os próximos pacotes, eles vão ser roteados automaticamente aqui pelo Extreme. Então eu não preciso analisar aqueles pacotes novamente. Então por isso acaba sendo muito mais rápido aí esse modelo, essa análise que a gente tem, tá? Bom, uma outra coisa interessante também aqui dessa nova arquitetura Extreme que eu comentei é que aqui embaixo a gente consegue ver que a gente tem, por exemplo, um barramento aqui que é o nosso, a gente chama de Switch Fabric, né? Que é o barramento onde a gente conecta as entradas de rede, nas portas de rede ali, com o nosso switch, né, de rede, por exemplo, com o processador do Extreme. Então, aqui embaixo, a gente consegue ver que a gente consegue chegar a taxas de aproximadamente aí 300 gigas, tá? Então, realmente, vocês vão ver que a gente, com essa nova linha de hardware, a gente vai conseguir escalar cada vez mais, ter ambientes cada vez maiores conectados através do mesmo firewall. Tá? Então, 300 GB é um throughput muito alto. Para vocês terem uma ideia, o nosso firewall, o maior firewall que a gente tinha da linha anterior, da linha XG, era um firewall de aproximadamente 100 GB de throughput. E era um firewall que ele conseguia aí, gerenciar ambientes aí de 10, 12 mil usuários por aí. Então, agora que a gente vai triplicar isso só na questão do switch, aqui de ter 300 GB a mais de throughput, imaginem como que a gente vai conseguir processar cada vez mais informações, pacotes criptografados, IPS e tudo mais. Então, realmente, é um ganho muito maior que a gente vai trazer aqui com essa questão do novo XGS. Tá? Bom,
Mudamos muita coisa também na questão de densidade de portas, tá? Então, mesmo com essa função, mesmo com os firewalls melhor modelo, né, com os desktops, ele já tem esse modelo de 2 processadores que eu comentei, então ele já tem tanto o nosso Extreme Protection, o Extreme processador, quanto também o processador convencional, né, para fazer análise de pacotes aí de forma simultânea, mas também a nível de rede a gente aumentou muita coisa, tá? Então essa linha pequena também já conta com portas PoE, por exemplo. Então num projeto maior você não precisa colocar um Wi-Fi, mais um firewall e mais mais uma fonte PoE, por exemplo. A gente já consegue também alimentar aquele access point diretamente também pelo firewall, tá? Outra coisa legal também, que a gente não conhece, mas existem tecnologias também de portas de rede aí de 2.5 gigas, tá? Então, muita gente está acostumada com aquele padrão, né? 10, 100 mil, né? Então, 10 megas, 100 megas, 1000, 1 giga, depois vai para 10 gigas e 40 gigas, por exemplo. Então, a gente consegue chegar já em uma única porta a ter aqui 2.5 gigabits dentro de uma única porta, ou seja, você não precisa mais conseguir fazer um stacking, fazer um lagging dentro do seu switch para conseguir aumentar o throughput aí. Aquela porta ali já consegue ter um throughput muito maior por si só numa porta única, tá? Esse aqui é o modelo desktop, no XGS 136, mas todo o nosso hardware, tanto da linha desktop quanto até a nossa linha maior, aí, linha de data center, ela foi redesenhada. A gente aumentou bastante a quantidade de portas que a gente consegue ter dentro de um firewall e, consequentemente, também uma maior densidade de portas. Então, como eu falei, tem vários modelos diferentes, tem modelo que a gente consegue ter várias portas aí 2.5 gigas, portas QSFP de 40 gigabits, tem muita coisa que a gente mudou aí realmente a nível de hardware, tá? A gente vai lançar mais dois novos modelos de hardware esse ano ainda. Então, hoje, nosso modelo maior aqui de data center é o 6500, tá? Ele vai processar ambientes muito maiores do que a gente já tinha antes com a linha XG750, e esse ano a gente vai lançar 2 modelos novos, né? Bom, o que é importante disso tudo? Todo esse hardware novo, toda essa tecnologia nova de hardware que a gente trouxe, tem um objetivo especial de conseguir trazer a melhor performance para o ambiente de vocês, mas garantir exatamente o principal, né? Garantir a segurança desse ambiente, tá? Então, com isso, o que a gente vai trazer aqui? A gente já traz, dentro do nosso firewall, a gente já traz diversas tecnologias, diversas políticas diferentes aí no nosso firewall. A gente é o único firewall do mercado que, de forma muito rápida, você já tem várias configurações prontas para habilitar dentro do seu ambiente. Então, aquela questão que eu comentei, por exemplo, do IPS, que ninguém habilita especificamente para um serviço X, dentro do nosso firewall já existem políticas prontas, já especificadas, por exemplo, bom, eu vou habilitar uma política de IPS do tráfego que sai da LAN para o WAN, vou habilitar uma política de IPS que quem sai da LAN para DMZ, então isso já é pronto já, você já pode só reaproveitar essas políticas que já são prontas, garantir de fato aí a segurança como um todo desse ambiente, sem precisar ficar fazendo muitas customizações. A gente já traz muita coisa disso pronta aqui também. Com isso também, a gente também está melhorando os nossos serviços também de detecção dentro do próprio firewall, tá? Então, hoje a gente já é líder, já tem daí a melhor detecção do mundo quando a gente fala de endpoint. A gente está trazendo cada vez mais essa detecção para dentro do firewall, tá? Então, agora no firewall, a gente tem aí um medidor de análise, um medidor de ameaças dentro do seu ambiente, onde a gente vai conseguir dizer qual que é o nível de risco que aquela ameaça pode trazer para dentro do seu ambiente. Isso é uma coisa também bem importante. E tudo isso, esse medidor de ameaças, ele também está disponível dentro dos nossos relatórios aqui. Então, o nosso firewall é o único firewall do mercado que ele já tem relatórios embutidos dentro do próprio firewall, tá? Mas se você precisar também, a gente consegue ter esses relatórios já gerenciados por uma plataforma em nuvem que a gente chama aí de CFE. Tá? Então, você consegue gerar relatórios muito mais sofisticados, de forma muito mais centralizada também, e também de forma agendada, né? Definir de quanto tempo você quer receber aquele relatório por e-mail e tudo mais. Então, realmente é uma forma muito mais customizada que a gente consegue entregar aqui com o CFE. Tá? Bom, para quem já está há algum tempo, já conhece os outros já há algum tempo, a gente tem uma coisa que é muito importante para a gente, que é o Synchronized Security, né? A segurança sincronizada. Isso mudou um pouquinho, eu vou comentar mais para frente, mas o mais importante é entender que o nosso modelo
A nossa ideia desde o começo era que os produtos conseguissem conversar entre si e trocar informações entre eles para fazer aí realmente remediação e resposta a algum incidente de uma forma muito mais rápida e muito mais otimizada. Dentro do nosso Fire, então isso aqui é um dashboard do nosso Fire, uma coisa que é importante é que a gente consegue ter uma visão, então a gente consegue ver aqui como estão o status de saúde dos nossos endpoints dentro do nosso ambiente. Tá? Então, o nosso Fire, eu consigo fazer uma regra convencional, como vocês estão acostumados, né? Habilitar o IP, porta, sei lá, né? Uma aplicação X, mas agora a gente vai conseguir fazer tudo isso e também dizer que, olha, para essa regra de Fire dar um match, né? Para a gente liberar esse acesso do usuário para um serviço X, ele tem que estar em compliance, o status de saúde dele tem que estar aqui completamente verde, aqui como eu estou mostrando para vocês. Se ele não tiver verde, eu vou bloquear aquele endpoint, aquela máquina, não vou deixar ela acessar minha rede, não vou deixar ela acessar meu servidor. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem, tá? Com isso, a gente consegue ter essa integração funcionando em todo o ambiente e ter, como eu falei, isolamento automático dentro do endpoint, tá? Dentro de todo o meu ecossistema aqui. Então, o Firewall, ele vai atuar como ele vai orquestrar um isolamento automático de todas as máquinas da minha rede quando a gente identificar que uma das máquinas aqui está infectada, por exemplo. Então, se você tiver um ataque de um ransomware na sua rede, ele não vai conseguir infectar outras máquinas da sua rede, ele não vai conseguir fazer aí uma movimentação lateral, porque o Firewall já percebeu que o status de saúde daquela máquina foi alterado e ele já coordenou com todas as máquinas da rede para fazer um isolamento aqui automático. Todo esse modelo, do momento da detecção até o momento em que o Firewall termina de fazer o isolamento completo daquela máquina na rede, né, de conseguir realmente colocar aquela máquina numa bolha, ele ocorre em aproximadamente 8 segundos, tá? Mesmo numa rede muito grande, geralmente esse é o número que a gente chega aí para isolar. Então, é um número tão rápido que não deu tempo nem daquele ransomware tentar criptografar a primeira máquina, quanto mais aí conseguir infectar a segunda máquina. Tá? Bom, outra coisa importante também da segurança sincronizada é a forma como a gente consegue descobrir aplicativos que existem dentro das máquinas dos meus usuários. Então, se existe uma aplicação que o Firewall não conhece, que a Sophos não conhece, ou que nenhum outro fabricante de Firewall do mundo conhece, a gente vai conseguir descobrir essas aplicações porque a gente tem o nosso endpoint instalado dentro da máquina do usuário e ele está fazendo um discover automático dessas aplicações e avisando para o Firewall quais são as aplicações instaladas, qual que é o que a gente encontrou aí de categoria daquela aplicação, por exemplo, e automaticamente pelo Firewall você vai conseguir fazer o controle disso, tá? Por que isso aqui é uma coisa muito importante também para a gente, né? Além de garantir uma visibilidade melhor do seu ambiente, para você realmente ver o que está acontecendo no seu ambiente, quais são as aplicações que estão conectadas e tudo mais, isso ajuda muito também a você evoluir a sua estratégia de SD-WAN. Tá? Então, o SD-WAN da Sophos, a gente está cada vez aumentando mais a nossa oferta aqui de SD-WAN, que é uma coisa bem importante para a gente vai conseguir trazer agora, com essa próxima versão do nosso SD-WAN, um controle muito mais apurado do nosso modelo de SD-WAN. Tá? Então, hoje, o próprio Firewall, ele já faz internamente aí um controle para saber por onde que ele vai mandar aquele pacote, se aquele link não está funcionando bem, então ele vai mandar para um outro link, por exemplo, na estratégia de SD-WAN de hoje. E agora a gente vai dar a habilidade de vocês conseguirem customizar essa vontade, customizar quanto de latência você pode tolerar numa rede específica ou não, tá? E o mais importante também, como eu comentei lá atrás, agora há pouco, a gente vai conseguir trazer essas aplicações novas que foram descobertas, que estão convivendo dentro da máquina do usuário, a gente vai conseguir trazer essas aplicações para dentro do SD-WAN e dizer que, olha, aquela aplicação X que está dentro da máquina do usuário, eu preciso que ela primordialmente seja roteada pelo link X, que é o meu link que tem a melhor qualidade. Se esse link não estiver performando muito bem, então eu vou trafegar ele pelo link B, por exemplo. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma visão, por exemplo, aqui de um pacote de VoIP, né? Então, aquele VoIP não está funcionando bem, VoIP aí, telefonia IP, né, por exemplo, né? Então, ele não está performando muito bem, e aí automaticamente a gente já vai migrar ele para um próximo link aqui que tem uma melhor performance para ele, tá? Bom, isso aqui tudo que a gente está trazendo de novo, tem muita coisa nova, né? Tem bastante forma de você conseguir identificar isso, inclusive
com os gráficos, né, para ver qual que é a latência de cada link, qual que é quantos pacotes de cada link está perdendo. E tudo isso agora já vai ser gerenciado automaticamente também através de um único ponto, que é o Sophos Central Orchestration, como o Vinícius mostrou. Então, no Central Orchestration, a gente vai ter um único lugar, um único painel para você criar um grupo de firewalls, por exemplo, e falar que, olha, todos os firewalls que fazem parte desse grupo, eu quero que eles automaticamente iniciem um processo de SD-WAN entre eles. Tá? Então, você não tem que ficar configurando cada tipo de firewall, cada regra, por exemplo, de VPN, roteamento, você não faz absolutamente nada. Você define um grupo, escolhe quais firewalls vão fazer parte daquele grupo e automaticamente a gente já faz aí todo esse SD-WAN de forma automática. Tá? Então, isso está sendo lançado agora. Eu já tenho acesso ao beta. Se tivesse tempo, acho que eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas é legal porque a gente vai conseguir realmente facilitar muito mais aí o trabalho dia a dia nessa questão do SD-WAN. Tá? Bom, como eu falei, esse é um ano bastante importante para a gente. A gente está lançando muita coisa nova. Então, a gente está lançando, como eu falei agora, a gente lançou agora nosso novo hardware, né, nosso XGS. A gente já tem aí produtos focados em SD-WAN, como SD-RED, e produtos focados em Wi-Fi. Mas esse ano também a gente está lançando outras duas novidades a nível de network, né? Que é a nossa própria linha de switches aqui da Sophos, conseguindo estender o nosso modelo de segurança sincronizada para realmente para um nível mais físico, né, mais a nível de hardware mesmo. Então, conseguir falar que, olha, se aquela máquina, por acaso, ela não tiver com bom status de saúde, eu vou mudar a VLAN daquela porta, por exemplo. Então, a gente realmente vai conseguir chegar no nível de isolamento mais a nível de hardware em si. E também, a gente está lançando esse ano um produto focado em ZTNA para fazer, de fato, aí, um Zero Trust dentro da sua rede. Isso aqui acho que é um tema para o próximo webinar. Isso aqui é um tema bem complexo, aí, mas é bem bacana também, esse módulo de ZTNA. E isso tudo que eu estou comentando, ele faz parte aí da nossa nova abordagem, do nosso novo nome de segurança sincronizada, que a gente chama de ACE, que é o Adaptive Cybersecurity Ecosystem. Então, é um ecossistema adaptativo de segurança que a gente vai contemplar agora todos os nossos produtos, todas as nossas soluções, sendo gerenciadas pelo nosso time, realmente por pessoas, por especialistas, tanto o nosso time de pesquisa, nosso time de inteligência artificial e também o nosso time de operações aqui na Sophos. Todos eles vão conseguir entender os dados que existem aí de todo o seu ambiente, tanto do firewall, de endpoint, nuvem, tudo que você tiver, condensados em um único lugar, que é o nosso Data Lake. Tá? Então, com o Data Lake, você vai conseguir extrair informações bem completas do seu ambiente de uma forma única, de uma forma muito mais enriquecida naqueles dados, né? E também totalmente integrado aí via APIs. Né? Se você quiser integrar uma outra aplicação, um outro sistema seu, com algum sistema desse ecossistema de segurança da Sophos, você vai conseguir, porque todo esse ACE que a gente tem chamado, ele vai ser completamente aberto aí com APIs para você integrar à vontade. Tá? Bom, então, isso é um pouquinho das novidades aí desse ano. A gente realmente não vai ter tempo de falar de tudo. A gente realmente está evoluindo aí o nosso modelo, né? Não é mais um modelo de atualização. Realmente a gente está adaptando e evoluindo de fato aí a nossa cibersegurança. Muito obrigado. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Meninos, perguntas? Parabéns, Rafa. Muito obrigado aí. Acredito que o pessoal ficou bem motivado com as novidades aí e vai ajudar muito. Muitos clientes têm falado de SD-WAN, tecnologia, segurança no ambiente. E vou abrir para perguntas aí para vocês. Já temos algumas perguntas aí no chat. Vou colocar aí para que vocês possam abrir para perguntas. E eu e o Rafa vai interagindo nas perguntas aí. Vamos lá. Só pegar aqui uma primeira pergunta. Ok, temos uma aqui, Rafa. Bom dia. Nas soluções do Sophos XG 430, entendo, eu conheço o cliente, falando do hardware, né, 430, o Sophos XG, a tecnologia ACE, será contemplada? Também vai ser contemplado.
Ele também vai fazer parte agora. A gente vai lançar um firmware novo agora. A gente vai ter 18.5 MR1. Então, ele vai contemplar também parte dessa tecnologia do Waze. Você vai conseguir levar os dados do seu Firewall para dentro do nosso Data Lake e integrar com todo esse pacote aí que eu falei, com esse ecossistema aí mais adaptativo de segurança. Tá? Então, você também vai ter acesso a isso. Pegando o gancho aí que o Rafa falou do Data Lake, é bem bacana que, por exemplo, quem tem o endpoint da Sophos aí com o XDR, né, Rafa, consegue compartilhar todas essas informações de endpoint, firewall e tem todo esse lago de dados, né, para poder compartilhar essas informações. Exatamente, isso aí. Temos uma aqui. Eu possuo o TM9 na AWS. Isso pode afetar o licenciamento e o ciclo de vida pode se encerrar? Com essa mudança do licenciamento, não. Essa mudança que o Vinícius comentou é específica para quem tem linha, é o que a gente chama de SFOS, né? Então, que é o sistema do XG e do XGS também. Então, o TM9 ele continua igual, a gente não vai mexer nele por enquanto. Não temos data ainda específica de end of life, né, da linha TM9, então ela por enquanto continua existindo, mas eu sugiro que você já atualize o seu Firewall para a versão mais nova, dentro da AWS também, para você já conseguir ganhar esses recursos que a gente está mostrando, do ACE, toda a integração e tudo mais. Então, o TM9, ele infelizmente não tem acesso a nenhuma dessas tecnologias que eu estou mostrando aqui, tá? Exatamente. Específico do SFOS, aí, toda essa parte de integração. É isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém digitando aqui no site, no chat. Eu estava digitando obrigado aqui. Pessoal, Legal. muito obrigado pela participação de vocês, tá? Quero agradecer a presença de todos aqui que participaram, desde cada participante, como os palestrantes. Eu só vou pedir para vocês coisa de 10 segundos no máximo, tá? Para que vocês respondam uma pergunta aí que a gente colocou até para os próximos webinars, para que vocês possam nos ajudar com o melhor tema, para que a gente possa buscar sempre atender a tua necessidade. Vou colocar aí essa pesquisa aí para vocês escolherem aí um tema que é interessante para vocês, para que a gente possa providenciar os próximos webinários de acordo com os temas que a gente proporcionou aqui como opções para vocês. Tem mais uma pergunta aqui, tá, Rafa? Mandaram os 45. Vamos lá. Tem o XG210, quero migrar para um XGS 3100. Quais as vantagens? Eu consigo usar os dois, acredito que os dois equipamentos como VPN. Você quer responder? Respondo? Claro. Bom, de trás para frente, você vai conseguir usar a VPN nos dois, inclusive, a gente vai lançar uma atualização também para a linha XG, para você conseguir utilizar o Central Orchestration, ou seja, para utilizar aquela criação de SD-WAN de forma automatizada entre os dois produtos, tá? Então, sim, você vai conseguir. Quando você migrar para a linha nova do XGS, tudo isso que eu mostrei, né, toda essa questão de você conseguir ter uma performance muito maior, uma análise melhor do seu ambiente, você vai conseguir ter agora. E também, bom, fora que você está comprando um produto novo, que o ciclo de vida dele vai se estender por muitos mais anos, né? Sei lá, por 7, 8, 10 anos também. Então, isso também te ajuda aí também a estar sempre à frente nessa questão de segurança aí, de tudo que a gente tem entregado para os nossos clientes. Aproveitar ao máximo, né, Rafa, da tecnologia aí, com 2 processadores, um dedicado para essa parte de aplicação, vai ser muito interessante. Tem mais uma aqui, acho que é referente ao HA. Acredito que a pergunta dele deva ser de equipamentos do Christian. Christian, segue a mesma linha, né, Rafa? Equipamentos iguais, não tem como fazer HA de um XGS com um XG, e ambos equipamentos têm que ser iguais. Exatamente. Ele complementou em hardware quanto em software também. A versão do software também tem que ser igual, né? Exatamente. Mesmo licenciamento, mesmo número de processador, de memória. Exatamente.
Ele perguntou licenciamento pelo HA. HA não tem licenciamento, né? A partir do momento que você adquire a solução, assim, se você quiser no ativo passivo, né? Uma licença, 2 equipamentos, um fica offline e o outro assuma. Tem um ativo, né? Não é muito comum, né, Rafa? Tem que ser um ambiente muito grande, né? Até para fazer essa distribuição de carga. O Rafa, eu acho que ele tem muito mais detalhes do que eu. Ele deu um exemplo aqui do ativo, Rafa. Você quer dar um exemplo do cenário ativo? É muito grande, né? Ele falou de ativo passivo. Ativo, geralmente, correto. O que eu tenho visto mais as empresas utilizando são quando eles, por exemplo, utilizam data centers em lugares diferentes, todos os data centers são ativos, então esse é o mais comum. Hoje em dia o pessoal não utiliza tanto ativo, o modelo mais comum em 98% dos casos é ativo passivo. E ativo passivo, a gente só vai licenciar a caixa que está de fato trabalhando, tá? Então a caixa ativa, ela tem licença, a caixa passiva não tem licença nenhuma, tá? Então é importante porque, bom, nos outros fabricantes, o normal é licenciar as duas caixas e você está licenciando uma caixa que não está fazendo nada ali de fato. No nosso caso, não. A caixa que não está fazendo nada, ela não tem licença. Quando ela virar aí uma caixa ativa, quando realmente ela precisar processar alguma coisa, porque, sei lá, a primeira caixa caiu, aí sim ela assume o licenciamento da primeira caixa, tá? Então, esse é o modelo que a gente tem hoje, continua igual tanto para o XG quanto para a XGS, tá? Era essa a dúvida, Christian? Conseguimos te ajudar aí? Ok, era essa a dúvida mesmo que ele tinha. Acho que não temos mais, a princípio, nenhuma outra pergunta aqui. Deixa eu só confirmar se ninguém mandou mais alguma outra coisa. É isso mesmo. Bom, para que a gente possa finalizar, só complementando, né, como estava no convite, a parte do... Desculpa. A parte de ganhar a licença home, né, vocês vão estar recebendo aí, conforme vocês têm feito o cadastro, a Sophos nos apoiou com essa licença para os participantes. Então, você que tem um Windows, um Mac, consegue colocar o antivírus da Sophos para o seu ambiente doméstico, né? E a licença premium, né? Licença completa aí, com anti-ransomware, toda a camada de proteção, você trazendo isso para dentro de casa, tá? Senhores, Rafael, Leon, Daniel, vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente finalizar nosso webinar? Então, acho que é isso. Só muito obrigado a todos. É isso. Obrigado, pessoal, pela participação. E como o Vinícius falou, em forma de agradecimento, tá? Estamos entregando a todos vocês que participaram desse webinar a licença do nosso produto doméstico, tá? Vocês notarem no link que eu coloquei aqui no chat, vocês vão ver que é a descrição completa do produto, vão ver que ele é um produto pago, tá? Mas vocês vão receber via e-mail um código de ativação que dá direito ao uso desse produto por 1 ano, tá? Então, o Sophos Home Premium, vocês vão receber o código em breve, tá? Não precisam fazer o registro agora sem o código, vão mandar o método para fazer isso. Enfim, vocês vão conseguir gerenciar tudo isso aí. E muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, senhores, pela participação. Tenham um bom dia. Só finalizando aqui com a última pergunta, a licença é compatível com Windows e Mac, tá? Linux não é compatível. Muito obrigado, senhores. Tenham um ótimo dia. Obrigado. Tchau.